Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar sobre espiritismo, umbanda, espiritualidade, né? Então a gente vai ter uma, uma conversa, né, sobre essas questões, né, da gente colocar a nossa fé em prática. Muitas vezes a gente fica, a gente fica assim, observando um certo grau de incoerência entre nós termos a nossa fé, né? E na hora de a gente ter que praticar a fé, não tomar as atitudes referentes a ela. Eu já falei aqui que eu já tive que enterrar a minha irmã, eu tive que enterrar a minha avó. E nesse processo, quando eu observei a minha, a minha irmã falecida, eu tive que tirar, exumar a minha avó e tive que ter o contato com a cena do corpo em degeneração da minha avó. A minha avó foi a pessoa que me criou, a pessoa que, sabe, me transformou no que eu sou. E aí, quando você vai ter essas condições, né, de, de colocar a nossa fé em prática, muitas vezes as pessoas elas começam a não ter ou tomar uma atitude que não é condizente com a fé que professa, tá? Então, eu consigo trazer aqui, pelo o meu próprio exemplo, né, que eu olhei ali e não vi a minha avó. Por quê? Eu não acredito que aquele corpo em degeneração era a minha avó. Da mesma forma que o que eu acredito que é aquilo era o corpo que eles utilizaram, nós utilizamos para poder aprendermos através de uma reencarnação. Então, quando nós viermos a colocar a nossa fé em prática, é para tudo. Olha só, eu acredito que eu vim reencarnar. Ou seja, eu tenho um espírito que assume um corpo físico. E esse corpo físico a gente usa transitoriamente, ou seja, nós vamos morrer. Então, eu acredito que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós passamos mais tempo no plano espiritual do que nós passamos o tempo no corpo físico, certo? Então, a gente vê uma época aí de pandemia, onde as pessoas têm um medo da morte exacerbado. Nós, como religiosos, nós não podemos ter isso, né? Então, inclusive, hoje foi um dia que eu tirei para poder fazer. Eu sou médico, todo mundo, quem já segue aqui já sabe que eu sou médico, e em detrimento das questões da minha profissão, eu adquiri o coronavírus. Peguei o resultado hoje e eu comecei a sentir algumas dores nas costas e fui fazer uma tomografia. Tá lá, uma pneumonia por Covid. Beleza. Eu tenho que me desesperar? Não. Eu tenho fé? Tenho. Eu tenho uma noção de que o que acontece na vida, ele tem um processo já de uma diretriz espiritual? Tenho. Eu, eu sei que a vida ela é transitória? Tenho. Então, o que acontece? Não adianta eu ser um religioso e agora, no momento que eu peguei, por exemplo, o coronavírus, eu me desesperar com ele. Então, meus irmãos, a gente tem que ter a fé, a gente tem que ter a ciência da nossa mão. É claro que nós temos que fazer tudo o que for necessário. Já estou tomando os antibióticos, eu já estou tomando os medicamentos corretos para isso. Mas a gente tem que saber que não adianta a gente se desesperar. Os desesperados, né, aqueles que se desesperam por ter um processo desse, eles têm uma maior tendência a que as coisas ocorram de maneira pior. Então, meus irmãos, vamos colocar a nossa fé em prática. E na minha vida foi sempre assim. Eu sempre pensei
em que eu tenho que ser condizente com aquilo que eu acredito. Então, eu sempre fui condizente. Então, desde a morte da minha irmã, em que eu tive que olhar os restos da minha avó, e agora, sabendo que coisas ocorrem, nós estamos na nossa vida, porque doença não dá imposte, para acontecer essas coisas com a gente. Né? Então, isso não me desespera, isso não abala a minha fé, isso não muda o umbandista que sou. Então, é isso. Eu não vou chegar para falar assim, olha, por que Deus fez isso comigo? Porque Deus... Não. Porque essas coisas ocorrem no ser humano. E essas doenças que ocorrem no ser humano, elas são para ser revertidas em algum aprendizado. Olha, nem que seja para falar assim, olha, o cara tem fé mesmo, certo? Ah, e dentro dessa possibilidade pode acontecer o pior? Pode. E qual é o problema? O problema é para quem fica, né? Para quem vai, não é tanto problema. Porque as questões, essas questões, elas têm que passar pelo crivo, pela peneira da fé. Então, meus irmãos, é isso que eu queria deixar para vocês. Sejam condizentes com a fé que vocês professam. Não adianta ficar falando, olha, a pandemia, e porque o distância... Beleza, isso aí cada um tem uma opinião com relação ao que acontece e como processar isso. Mas o que a gente não pode perder é a nossa fé. O que nós não podemos fazer é colocar às custas de Deus, de Olorum, da espiritualidade, por que não me protegeu? Não. Não me protegeu porque eu sou médico e lido com pessoas que estariam infectadas. Achei que foi até... demorou demais. Entendeu? Então, meus irmãos, vamos colocar a nossa fé condizente com as nossas atitudes. Eu vejo muitos umbandistas que não são condizentes a sua fé com suas atitudes. Então é isso que eu queria falar. A fé, ela tem que vir condizente. Não é abandonar o que é do plano físico, tá? A medicina está aí para isso, precisa... nós devemos realmente acolher as diretrizes da medicina, mas não devemos perder a nossa fé. Muito axé, meus irmãos.